Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da TV Coxanautas, mais uma vez de forma virtual. Estou aqui reunido com o Ricardo, estou com o Rogério e hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Edu Coimbra, né? Eduardo Coimbra. Ele foi treinador do Curitiba em 1989. O Ricardo logo vai falar isso, mas eu já sei que esse foi o time que, na opinião dele, foi o melhor time que ele viu jogar do Curitiba. Eu era novinho, então eu não lembro muito bem do time, mas só das histórias. E a gente vai, então, hoje relembrar muitas histórias. Vamos falar do Curitiba, vamos falar do futebol em geral, né? O Edu, ele foi um grande ídolo no América do Rio também, como jogador, né? E no Curitiba como treinador, treinando aquele elenco de 89 que foi um dos melhores times do Curitiba que já jogaram, né? Então, fique à vontade, Edu, você é muito bem-vindo, é uma honra estar recebendo você. Vai ser um bate-papo bem descontraído, bem legal aí para a torcida do Curitiba que vai acompanhar a gente, né? Então, fique à vontade e vamos ouvir história aqui. Eu sei que você tem muita história para contar. Alô, posso falar? Pode, fique à vontade. Poxa vida, meu caro Marcelo, meu caro Ricardo e Rogério, e, claro, toda a torcida do Curitiba, né? É que eu estou com o Colorado na cabeça, porque eu vou acrescer mais um detalhe da minha passagem nessa terra que eu amo de paixão, que é Curitiba, entendeu? A minha passagem pelo Colorado, onde eu joguei, que na época era o Colorado, já de uma fusão do Ferroviário, né? E depois, hoje, a fusão do Pinheiros e Colorado deu no Paraná Clube. Eu tive a felicidade de disputar 2 campeonatos estaduais e fui artilheiro nos 2 campeonatos que eu disputei. Então, eu também tive uma passagem gratificante como jogador. Agora, de fato, como treinador, eu fiquei marcado mais do que como treinador, né? Porque você dirigir uma equipe da tradição de um Curitiba não é para qualquer um, não. E da forma como eu atuei, né? E o resultado final, sem dúvida alguma, para mim, estar aí, que eu vi uma enquete, né? Entre os 5 melhores treinadores de todos os tempos do Curitiba, isso é um orgulho sem tamanho. Portanto, é um prazer grande e estou aí à disposição. Vamos levar, realmente, tocar a bola bonitinho. Eu nunca gostei de negócio de muita correria, não. Correria só para meter na hora de meter o gol, ok? Isso quer dizer, então, que a gente não tem tempo. O programa pode ir longe, que muito papo vai ter de futebol aqui. A bateria tendo autonomia para encarar o tempo que for, eu estou junto de vocês, tá bom? Jogamos, primeiro tempo, segundo e uma prorrogação, tá? Só não vai para os pênaltis, que nos pênaltis o Curitiba já ganhou. Aliás, quero mandar um grande abraço para toda a comissão técnica, né? Alguns já se foram, não estão mais aí, mas parabenizar aqueles que fizeram tanto pelo Curitiba em 85, que foi talvez o maior título que o Curitiba tem na sua história, né? Comandado por Enio de Andrade e com timaço. E eu lembro bem, porque eu estava no Maracanã, lembro de Rafael, Almir, Marildo, Leila, Tobi, Edson e Índio na frente, que jogadoraço. E no meio-campo tinha o Marildo, né? Que também jogou comigo. Muito jogador, né? E tinha mais outro também que jogava. O Almir, o catarinense, né? A meia era Almir, Marildo e Tobi. E então, olha só que timaço, Lela na direita indo para cima, Lela que é pai de um outro jogador de um grande nome, Alexandre, né? Alexandre e o Richard. É isso aí, e Richard, que coisa, que família bonita, né? É isso aí. E o Edson era danado, eu gostava do Edson pra caramba. Edu, primeiramente, assim, eu quero te dizer da minha felicidade em tê-lo aqui com a gente. É um prazer enorme para mim, para o Coxanautas, ter você com a gente. Eu digo para você, sem pensar 2 vezes, você é o técnico do maior Coritiba que eu vi jogar. E eu frequento o Couto Pereira desde 1981, criancinha com 6 anos, mas até hoje eu nunca vi um Coritiba como aquele. Aquele Coritiba que me deu a honra de ver grandes jogos,
que me deu a honra de ver Tostão em campo. E naquele Coritiba, você trouxe um futebol ofensivo, uma meia cancha que praticamente não tinha um volante, né? Porque o Oswaldo não era um primeiro volante, o Oswaldo era um meia-direita. Qual era o segredo daquele time de 89? Por que aquele time ficou marcado na memória de todos os torcedores coxa branca, inclusive eu? Bom, eu não acho que futebol tenha segredo. Futebol tu tem que ter elementos capacitados, né? Em cada função específica que você vai colocar dentro do campo. A minha tarefa não foi fácil. Nunca é fácil a tarefa de um treinador. Você tem no elenco, às vezes, 20 e tantos, quase 30 jogadores, e você tem que botar para jogar 11. Então, essa escolha requer muita habilidade, muito conhecimento, muita sabedoria, acima de tudo. Então, eu nunca gostei de dirigir equipes em que eu não encontrasse a equipe mais forte, o 11 mais forte, vamos dizer assim. E aí, outros que pudessem substituir em cada posição, que continuasse com o mesmo nível. E eu tinha, nessa equipe de 89, né, uma base muito forte entre defesa, meio-campo e ataque. Nós tínhamos uma liderança extraordinária atrás, sem querer cometer injustiça com qualquer outro, que era o Vica. O Vica foi um líder impressionante, uma raça, ele e João Pedro, sensacionais, né? E nós tínhamos uma capacidade de sair da defesa para o ataque com muita inteligência, que sempre foi a minha maior preocupação, a maior essência de todos os times que eu dirigi, era isso, saber sair da defesa para o ataque com inteligência e com velocidade, né? Velocidade consciente, não é velocidade louca, individual. É uma velocidade em que todos participassem e chegassem imediatamente ao gol adversário. Então, eu tinha, pelo lado direito, eu tinha um Sérgio Luiz, que era um ponta nato, que gostava de ir ao fundo, e não ficava preso a só isso, né? E aí, no meio-campo, quem é que eu tinha? Poxa, eu tinha Oswaldo, Tostão, Serginho, que era o grande carregador de piano, no meu ponto de vista, né? O próprio Marildo foi muito importante também na campanha, e Carlos Alberto Dias, não sei se eu já falei, um brilhantíssimo jogador, e tinha lá o Cazu, né, que entrava seguidamente, e um artilheiro nato, que está vivo até hoje, mas foi, em 89, um artífice de grandes vitórias, que foi o Chicão. Né? Um goleiro firme, nosso saudoso Gerson. Eu tinha, na direita, um jogo final jogou o Polaco, né? Mas a maior parte dos jogos jogou o Márcio, entendeu? Do lado esquerdo, se não me falha a memória, na primeira fase jogou o Dionísio, né? Também outro saudoso, né? E depois eu tive o Feijão, Mário Sérgio, né? Feijão. Formado em casa. E no jogo final também o outro saudoso Pecos, né? Que jogou a partida final contra o Bandeirantes. Então era uma equipe em que eu tinha, por exemplo, um Berg, né? Que entrava, tanto faz no lugar do João Pedro quanto do Vica, né? Se houvesse necessidade. Tinha o Lúcio também, que era quer dizer, eram os dois titulares mais dois reservas. Aí no meio-campo você tinha essas opções todas. Eu lembro que eu tinha o Elcio, João Carlos Maringá, que ainda chegou a disputar as primeiras fases, entendeu? Tinha um menino chamado Alex, um canhotinho também, que era muito bom jogador. Então se resumia nisso. Pelo que eu tenho na cabeça, era um elenco que não era excessivo, mas com alta qualidade. Aí vamos chegar nisso que você acabou de perguntar. Olha que eu dei uma volta danada para chegar onde você colocou aí, que foi a criação de um meio-campo em que eu fui muito criticado no início, não é? E depois, com os resultados, nego, teve que ficar caladinho, porque se você tem a consciência, né, e a sabedoria, vai implantar um sistema onde você tem a certeza de que vai funcionar, para que ter medo? Não tem que ter medo do que vão te falar, do que vão te criticar. Então, eu lembro que em determinado momento, eu tirei o Marildo, né, que era um jogador carregador de piano, jogador que tinha habilidade para sair, mas eu queria mais rapidez ainda de ataque e mais inteligência de lançamentos. O que eu fiz? Eu trouxe o Oswaldo para trás. Então, eu fiz um meio-campo que ficou famoso aí, né?
Tostão, Oswaldo, Serginho, Carlos Alberto Dias e Tostão. Então, esse quadrado, vamos dizer, que todo mundo tem essa mania de falar quadrado mágico, né? Funcionou muito bem. Não quis dizer que eu não iria mudar de uma hora para outra, como aconteceu até no jogo final, que eu voltei com o Marildo na posição, porque eu achei necessário jogar contra o União Bandeirantes, que era um time muito perigoso. Então, eu tive uma certa preocupação também com o lado defensivo. Aí vieram as críticas, sabe? Quando eu coloquei o Oswaldo ali, os caras, pô, o Edu tá louco. Que negócio é esse, botar o Oswaldo de volante? Aí eu falei assim, sabe por quê? Essa posição que vocês estão falando que é um volante, eu não considero um volante, eu estou colocando uma direção hidráulica. Rapaz, os caras ficaram assim, que é a direção hidráulica? Pois é, a direção hidráulica é aquela que você faz assim com o dedinho, já sai rápido para tudo quanto é lado. Para que eu vou sair com lentidão? Eu quero sair com rapidez. E aí o Oswaldo ficou, né? Ficou conhecido como a direção hidráulica daquele time de 89, com um brilho extraordinário de Tostão, que é seu ídolo, eu sei, né? E com inteira justiça. O Tostão sobrava em termos de qualidade técnica, embora eu tivesse em todas as zonas de campo jogadores de altíssimo nível. Falei pra caramba, hein? Não, fique à vontade aí, pô, né, Rogério? Tem que explicar, né? O programa é teu. A gente está aqui hoje para te assistir. Deixa eu só já emendar uma... Manda lá. Você acha que esse quadrado com o Oswaldo, que não era um volante, né, marcador, como a gente vê esses volantes brucutu, que me perdoe os técnicos gaúchos, mas uma característica deles, daquela marcação forte, do volante que mal sabe fazer um passe. Você acha que daria certo no futebol de hoje aquela maneira de jogar? Daria. Se você tem um jogador com a característica, né, de equipe, de marcação, de toque rápido, de inteligência, como eu tinha o Serginho, entendeu? Porque eu acho que o grande nome do funcionamento da estratégia desse quadrado, para mim, foi o Serginho. Por quê? Porque o Serginho fazia com que os outros jogassem. Sim. Entendeu? Ele era a mola mestra do funcionamento. E o grande líder também. Serginho, no campo, era de uma liderança impressionante, né? Na verdade, eu nunca gostei de apenas um líder dentro de campo, sabe? Por exemplo, o Vica era o capitão do time, né? E respondia, né? Era a minha voz maior dentro do campo. Acontece que outros jogadores tinham essa característica de liderança em determinadas faixas de campo. Existe aquele que não fala, mas exerce uma liderança pela qualidade. Vamos colocar aí o Tostão, entendeu? O Serginho abrangia as duas coisas. Ele tinha qualidade com a bola no pé e tinha qualidade moral. O Oswaldo era muito sério jogando, responsável dentro do campo, né? De pouco sorriso, mas de grande produtividade. E restava quem? Carlos Alberto Dias, uma bola redondíssima, não é? Junto com o Tostão. Quem é que lucrava com isso? Os homens de frente, Sérgio Luiz e o Chicão, principalmente, né? Que o Chicão era o homem de botar a bola para dentro. E colocava para dentro, entendeu? Olha, eu tenho muita saudade desse elenco, porque eu dirigi uma equipe de homens, de cidadãos, sabe? De disciplinados. Santinhos, nunca você vai encontrar Santinho, não. Tá? É igual de tomar uma cervejinha, fazer uma farra. Isso vai ser a vida inteira. Não tem como dissociar, né, o jogador da alegria, porque o jogador precisa disso. Só que nós fazíamos isso em ambiente familiar. Eu lembro que a gente ia lá para Almirante Tamandaré, não é? Eu tinha um amigo, o Tavares, que Deus o tenha, que ele abria lá as portas da associação lá de comerciários, se não me falha a memória, e aquele campo era nosso. Então, nós fazíamos churrasco, né? Tomávamos a nossa cervejinha, jogávamos truco, né? Truco.
Eu até aprendi a jogar com eles. Quer dizer, eu era aquele pai, né? Mas um pai aberto ao diálogo, aberto à alegria, entendeu? Meu time que eu dirijo, se não tiver alegria, não é time de futebol. E eles refletiam isso no campo, ao ponto de que vocês, torcedores, né? Os torcedores, de um modo geral, daquela época, nunca fui contestado. Que eu lembro de ter levado uma vaia, não lembro, porque foram poucas derrotas, né? Se não me engano, foram 3, quase 20 vitórias, se não me engano, e tivemos 8 empates, não é isso? 3 derrotas, 8 empates e 19 vitórias, se não me falha a memória. E jogando isso aí, olha, em 3 fases, nós ganhamos 3 fases para disputar ainda o título. A gente devia ser campeão logo com antecedência. E olha que foi duro, hein? Contra a União Bandeira. Não foi fácil, não. Só de Atletibas, acho que foram 5 no campeonato inteiro. Então, acho que foram 3 turnos, foi um campeonato bem longo mesmo. Bem longo. Começou em fevereiro, pô. Eu só quero fazer mais uma, Rogério, antes, só para... E aí, aquele time de 89 era um baita de um time, encerra o Campeonato Paranaense como campeão paranaense, com uma final em cima do União Bandeirantes. Foi uma grata surpresa, um time muito bem acertadinho também. E aí vai para o Brasileiro. E aí, no Brasileiro, você pega 4 pedreiras já de início e cai na 4ª rodada. O que aconteceu ali, Edu? Olha, eu já estava meio na bronca com interferências, né, de pessoas que não tinham nada a ver com o trabalho de campo e queriam dar opiniões. Pessoas que tinham influência dentro da diretoria, né? Entendeu? E eu nunca... Se eu chego num lugar contratado, recebendo, e não tiver autonomia, eu não fico. Eu vou embora, por que eu vou ficar? E acho isso ridículo, né? Presidentes, ditadores, dirigentes metidos a treinadores, entendeu? Então, por que contrata treinador? E eu sempre tive livre-arbítrio para trabalhar, autonomia, e sempre exigir isso. Não é o fato de eu ser alegre, de eu ser brincalhão, que eu vou deixar escapar a disciplina, seja de quaisquer ordens, né? Disciplina de campo, disciplina de atuação e disciplina de comando. Isso eu nunca aceitei. Quando começaram eu não quero falar nome porque eu gosto da coisa positiva. A minha vida sempre foi de muito otimismo, de muita esperança. Por isso que eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou um cara que quero ver o bem do país, né? Falando politicamente, que eu também não sou alienado, mas também não tenho uma linha de aceitar esse lado ou aquele, entendeu? Então, mas eu sei o que é melhor e o que é pior para o nosso país, entendeu? E eu sei também o que é melhor e o que é pior para o time que eu dirijo. Então, quando eu comecei a sentir aquele veneno, sabe? Aquelas piruadas que tem que jogar esse, tem que jogar aquilo, eu falei, tá ficando ruim esse ambiente, né? Então, eu já fui preparando a minha cama, tá? Para tirar meu time de campo, porque não ia aceitar. Eu ia ter problemas muito sérios, né? E foi o que aconteceu. Eu saí do time e houve essa quer dizer, um elenco que tinha toda a possibilidade de fazer um campeonato brasileiro, quem sabe até, né? Sim. Alcançar um bicampeonato. E o que ocorreu? Ninguém assume a besteirada que aconteceu, né? Mas aquela canetada que a CBF, sei lá, as contas, deu, foi baseado na rebeldia de não ter aceitado, eu não sei da história correta, porque eu não estava presente, mas aquela rebeldia de não aceitar jogar uma determinada partida que veio prejudicar o Curitiba, que se ressente até hoje dessa situação. Verdade? O que se comenta muito em Curitiba sobre aquele time, e eu acompanhei bem, tinha 14 para 15 anos na época, o time era muito bom, realmente, como a gente sabe, né? Aquele time, alguns reforços chegaram, como o atacante Moreno, que revelado pelo América. Paulo Vitor também, né? O Paulo Vitor, goleiro, né? Que acabou sendo reserva do Gerson no Campeonato Brasileiro. O próprio Ronaldo, ponta direita. Então, todo mundo fala que o Curitiba tinha um time para ser campeão.
A campanha com o Jair Pisserni, depois que você saiu, ela oscilou, teve os bons momentos, teve os maus momentos, mas aí chegou aquele jogo final contra o Santos, que o Vasco tinha interesse, o Curitiba queria jogar no mesmo horário do Vasco, por conta de uma confusão aqui em Curitiba, de um jogo contra o Sport, que o goleiro Rafael, campeão em 85, acabou agredindo um torcedor, o Curitiba perdeu o mando. E aí ocasionou tudo isso. Mas a expectativa que a gente tinha na época era de times para ser campeão brasileiro, né? Bom, eu falo a parte que me cabe, né? O porquê de eu ter saído da equipe do Curitiba, né? Era simplesmente não aceitar a interferência de outros. É isso aí. Rogério, é contigo aí. Bom, infelizmente, eu, por causa da idade, não pude acompanhar bem esse time de 89, mas conheço muito bem a história. E não é qualquer time que atravessa mais de 30 anos e ainda está no coração dos torcedores. E nós, recentemente, nas redes sociais do Coxanautas, fizemos uma enquete perguntando qual era o time que o torcedor mais tinha saudades. E, Edu, não sei se você tem esse conhecimento, mas o time de 89 foi escolhido o time que mais deixou saudades no torcedor. O seu nome foi mencionado por diversos torcedores. Assim, eu não consigo contar quantos torcedores mandaram mensagens de carinho falando sobre o seu trabalho de 89. E uma coisa que, até para a minha geração, é muito importante colocar, o time do Edu, esse conceito de trazer o Osvaldo para a volância, merece ser enaltecido também por um ponto, que o Osvaldo já era um jogador tarimbado naquela época. Ele já era um jogador que tinha sido campeão brasileiro pelo Grêmio. Então, o Edu transforma um jogador já cascudo, já não foi qualquer jogador. Era um dos jogadores mais rodados daquele elenco. E o Edu tem uma grande participação nisso. E há 30 anos, um pouco mais até, em 1989, esse time já tinha conceitos extremamente modernos para hoje. Edu, eu queria saber de você, como você vê hoje alguns jornalistas colocarem, olha, esse futebol moderno com um meio-campo, jogando nessa segunda linha, por exemplo, para poder exemplificar e ficar até mais fácil. O time do Jorge Jesus, que hoje tem o Gerson atuando como esse segundo homem de meio de campo, foi uma coisa que você fez lá atrás. Como que você enxerga hoje o futebol usando isso como moderno, algo que foi feito há muito tempo atrás por você? Muito inteligente a sua pergunta, mas antes de qualquer coisa aí, eu sou um pouquinho detalhista, sabe? E eu gosto de ver as coisas que trazem a minha visão já foi assim como eu jogava futebol, e por essa razão eu até escrevi um livro que eu vou mostrar aqui sobre a inteligência no futebol, entendeu? Muito bacana. Sobre a capacidade de colocar em campo, né? de ter em campo, já na minha época como eu jogava, a qualidade individual, né? E a capacidade intelectual do jogador, né? A capacidade de inteligência do jogador. Não digo nem intelectual, não é o termo adequado, mas a inteligência sobrepondo a toda essa parte tática. Mas é evidente que se você tem inteligência juntando com a estratégia de jogo nas zonas principais de campo, a coisa vai funcionar melhor. Então, eu estava vendo aí, como eu sou detalhista, o quadro atrás do meu amigo aí. Se não me engano, olha lá, é Miró, né? Quem é? É Romero Brito. Romero Brito, eu confundi com o Miró. É espetacular o quadro aí. Então, isso aí é muito colorido, né? Muito então, obrigado. Essa coisa que dá alegria, ela funciona positivamente em todas as... dentro de casa, né? Se tu olha para aí, tu te traz assim, uma coisa boa, ainda mais nessa época de pandemia aí, tu tem que se cercar de coisa que você te faça sorrir, porque é uma melancolia danada se você se deixar levar por isso, né? Então, quando você tem situações desse nível, isso facilita também o teu grau de criatividade, enfim. E eu, como jogador, era assim, entendeu? Eu gostava de ter liberdade. Acima de tudo, aliás, liberdade eu quero ter na minha vida inteira. Então, eu sempre gostei de ter liberdade
de funcionamento, levado pelas indicações e orientações de um treinador. Eu nunca gostei de fazer coisa sozinha. Eu sempre fui um elemento de equipe. Então, essa minha interferência, vamos dizer assim, direta no Oswaldo, né? Que foi o grande nome da construção desse quadrado que funcionou, desses 4 homens, né? Que funcionaram tão bem nessa parte importante de uma equipe de futebol, de uma zona de campo, entendeu? Isso aí é realmente para a época, né? Há quantos anos? 30 atrás. Foi uma situação inusitada que ninguém estava usando. Entendeu? Então, Curitiba, eu lembro que eu fiz reportagem para a revista Placar, né, falando sobre essa situação do Oswaldo, e na época Lazzaroni era o treinador, e estavam querendo fazer comparativo, por que a seleção não jogava igual Curitiba, sabe? Uma situação. Então, eu fiquei muito orgulhoso da repercussão que deu, né, em função do aspecto de rendimento de campo. Então, eu acho que tem espaço, sim. Tem espaço, e o Jesus está sabendo usar isso muito bem, né? O Flamengo está contratando jogadores que estão se encaixando, né? Você pensa que, trouxe o Raifinha, caramba, será que... E deu certinho. Trouxe lá o Luiz, lá do lado esquerdo do campo, também funcionou melhor do que estava funcionando anteriormente. Você falou do Gerson, que jogadoraço, né? Como ele se encaixou, como ele liberou a Arrascaeta, que eu reputo no Flamengo, não que seja o melhor, o mais dinâmico, não é? Mas eu reputo o mais técnico, era o Tostão da equipe de 89. Eu comparo o Arrascaeta com o Tostão, que era o grande construtor das jogadas mais bonitas e mais objetivas de ataque, entendeu? Então, quem lucrou com isso? O Gabriel, né, o artilheiro do Flamengo, o Gabigol. O Flamengo está sobrando. Bruno Henrique é uma sumidade. O Flamengo, mais do que merecido, né? Ganhou tudo quanto foi título aí, só não chegou a campeão do mundo, porque encontrou um adversário muito, muito mais concatenado do que o próprio Flamengo, né? Mas, não fosse essa pandemia aí, o Flamengo ia repetir a dose, porque construiu justamente esse tipo de sistema, um sistema sem medo, um sistema de utilização dos melhores jogadores. Houve uma seleção brasileira, né, de 82, que encantou o mundo, porque também tinha jogadores assim. Toninho Cerezo, Falcão se liberavam totalmente, dando liberdade. O Toninho Cerezo marcava melhor que o Falcão. Mas e a qualidade de saída, Sócrates e Zico? É mole? Aquela seleção não foi campeão do mundo por um azar da Copa mesmo, como disse o Fernando Calazans, entendeu? Deveria ter sido, entendeu? Então, e também é de 70, você vê, eu tenho uma grande frustração de não ter ido a essa Copa, porque eu merecia. Eu fui o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 69, que era o Roberto Gomes Pedrosa. Eu estava no auge da minha forma, por exemplo, jogava Cariocas e Paulista no Rio de Janeiro ou em São Paulo, era Davi contra Golias, era Edu pequenininho contra Pelé. Então, você vê ao nível que eu cheguei naquela época, e por jogar num time considerado de médio porte na época, hoje é pequeno, né? Infelizmente, tem que falar a verdade. Mas eu não fui convocado. E também sofri as agruras de uma ditadura militar, né? Porque eu tinha envolvimento... Eu não, minha família, né? Tinha envolvidos que foram presos. O próprio irmão meu, Nando, foi um preso político, o único jogador de futebol preso político. E eu, Zico e Antunes, que foi o grande mestre da família, e nós vamos chegar lá, quando me perguntarem quem foi melhor, Edu ou Zico, eu já tenho a resposta pronta, entendeu? Então, nós fomos muito prejudicados, porque a família Coimbra passou a ser perseguida, até no futebol, porque se você reparar, a comissão técnica da seleção brasileira, da época, né, e a interferência de Médici, né, era muito forte. Eu fui preterido, né, por um ídolo de um estado importante do nosso país, que foi Minas Gerais. Mas
fui preterido por um jogadoraço também, um artilheiro nato, que foi o Dadá, maravilha, né? E o Roberto do Botafogo. Edu, só uma curiosidade, hein? Falam muito que a convocação do Dadá foi até uma imposição presidencial, né? E aí, quem é que sofreu com isso? Quem perdeu com isso? Dadá é meu irmãozinho, foi criado aqui. Eu tô morando em Quintino, né? De volta, reformei a casa que era da minha falecida mãe, e aqui eu moro pertinho da Faetec, que foi a antiga Funabem, onde Dadá viveu a sua adolescência, a sua infância, e vinha buscar gente para jogar contra eles. Porque o único time que encarava o time deles lá de dentro era o Juventude aqui, que era formado pelos irmãos, entendeu? Então, Dadá se tornou um irmão da gente. Mas acabou eu realmente sendo preterido em função da interferência, né? Dizem, né? E eu tenho, na mídia na época, né? Eu tenho jornais contando essa história, de que ele falou tem que convocar o Dadá, e foi, né? Não jogou, mas era um jogador de... Porque eu quero acrescentar o seguinte, eu passei a ser 10, um jogador que vinha para trás, que começou a jogar tipo o Zico, jogou no Flamengo a vida inteira, com o Zizinho. O Zizinho falou, não, você é muito inteligente para ficar tomando porrada lá na frente, jogando com a camisa 9. Entendeu? Então, mas por exemplo, se eu fazia 50 gols por ano, eu passei a fazer a metade, ou até menos, porque eu passei a acionar mais os jogadores de frente do que propriamente era um homem de decisão. Então, nessa época da Copa do Mundo, de 70, eu era camisa 9. Então, eu disputei posição com 2 jogadores que foram. Eu não disputei posição com Pelé, com o Rivelino, que era um 10, com o Dirceu Lopes, que não foi, com Ademir da Guia, que não foi, né? Eu não disputei posição com esses jogadores, né? E Jairzinho era 10 no Botafogo. Quem era o camisa 7 era o Rogério. Então, eu disputei posição com Dadá, Maravilha e Roberto. Esse falando daqueles que foram para a Copa do Mundo. Eu fiquei entre os 40, mas e aí? Me deram alguma faixa de campeão do mundo? me deram algum plano de saúde? Não me deram nada. Edu, aproveitando um pouco dessa história que você contou sobre a Copa de 70, eu tenho parentes no Ceará que são torcedores do Ceará e até hoje tem um carinho grande pelo Nando, o teu irmão, que você acabou contando, que também talvez não tenha jogado no nível teu, do Zico, do Antunes, mas que foi... Eu tenho um tio lá, um pouco mais velho, que conta que o Nando era um jogador muito habilidoso, né? Sim, o Nando era diferenciado, né? Por exemplo, nós somos originários de futebol de salão, na época, hoje é futsal, né? Então, sempre a gente jogava tudo quanto era estilo de jogo, de futebol society, né? Pelada de rua, isso deu versatilidade, deu um alcance, foi a nossa grande escola, né? A grande faculdade que nós tivemos, foi a saber utilizar, né? Essa versatilidade, onde tinha uma bola, fosse de meia ou bola G18 da Super Bowl, a gente estava encarando tudo isso. Então, o Nando era diferenciado porque ele, no salão, era o melhor de todos nós. Ele era canhoto, o único canhoto da família, ponta esquerda nato, e ele teve uma passagem brilhantíssima no Ceará, ao ponto de ter lá uma placazinha no estádio. E nós comparecemos, todos os irmãos, que ele recebeu uma homenagem espetacular, né? Não só por ter sido o único jogador brasileiro que foi anistiado, que foi preso político, como também pela passagem dele como jogador de futebol. E isso muito pouca gente fala, e você mostrou um conhecimento total, inclusive do meu irmão mais velho, que eu sempre brigo por isso. Olha, se teve um melhor na família, né? Se teve um grande mestre de tudo, foi o Antunes. E só para terminar rapidinho a história do Nando, para contextualizar, ele sai do Ceará numa brilhante passagem, como já foi falado, vai para o Gil Vicente, se eu não me engano, e lá ele é preso no regime do Salazar e vem para o Brasil, né? Ele é deportado para o Brasil. E eu queria uma história que eu já ouvi e queria que você me confirmasse. É verdade que o general era um fã seu e o Nando acabou sendo
sendo solto, porque o general era um torcedor do América, fã do Edu, e acabou soltando o Nando nessa época? Quando ele foi preso, ele foi parar lá naqueles porões da ditadura, lá da Barão de Mesquita, né? E a gente sabia que ele estava lá. Ele, os primos, né? Porque quando ele foi preso dentro da casa dos meus primos. O alvo, a mira, né, como se diz, do regime na época, era em cima da minha prima e do marido dela, do Novaes, que era a Cecília Coimbra, que sofreu muito, muita tortura. A Cecília Coimbra, para quem sabe a história política de 64 para cá, até terminar, ela foi a presidente do Tortura Nunca Mais. Ela é filha de um irmão do meu pai, entendeu? E irmã do maior fotógrafo que nós temos no Brasil, chama-se Custódio Coimbra. Então, só para tu ter uma ideia de como essa família tem... Eu tô começando um livro, né, em que há um protagonismo geral, não é só o Zico, né, que é o grande nome da família, mas contando a história também, capítulos de outras pessoas importantes. E nesse livro eu coloco meus pais como as verdadeiras estrelas, né? Então eu conto a história, vou começar a contar a história da origem de cada um, como eles se juntaram, né? E aí gerou essa prole imensa aí, que acabou gerando o caçula, o mais famoso no mundo inteiro, né? Então, uma pessoa fantástica que nos dá muito orgulho. Então, é isso. O Nando sofreu lá com o regime, né, ditatorial de Portugal. Todos nós somos cidadãos portugueses, meu pai era português, entendeu? E meu pai, você falou em Salazar, né? O meu pai, ele é muito inteligente, muito perspicaz e um bom sacana. Então, os caras, quando iam fazer os vascaínos, por exemplo, né? Na época era todo mundo flamenguista, aí sabia que meu pai era flamenguista, entendeu? Português flamenguista, imagina, né? Ele saiu daquela rotina de todo mundo vem de Portugal, tem que ser vascaíno por causa das origens, né? E ele escolheu o Flamengo. Escolheu o Flamengo depois de uma derrota para 4-0 para o América, né? Olha a coincidência. Depois o outro filho passou a ser o ídolo do América, né? Olha só, meu pai. E aí ele não escolheu o América, escolheu o Flamengo para torcer. E aí os caras na rua falavam assim: ô, seu Antunes, ô, português. Ele, português. Aí falava aquele palavrão bonito, né? Português não. Português é sabão e vascaíno. Eu sou lusitano. Então, é porque tinha um sabão chamado português e todo português era vascaíno, né? Então ele dizia, né? Eu sou lusitano, português é sabão e vascaíno. E outra coisa que ele falava do Salazar, essa é muito engraçada. Ele tirava uma onda danada, né, pô? Todos os filhos, tudo jogador de futebol, né? E com prestígio, né? Aí os caras, quando sacaneavam ele na rua, né? Vinham brincar com ele e tal. Ele falava assim: olha aqui, vocês querem saber de uma coisa? Vocês têm que pagar a cerveja para mim. Por quê? Porque, olha, disto aqui que está aqui embaixo de mim, né? Se o Salazar soubesse que disto aqui só sairia crack, não me deixaria sair de Portugal. Então ele tirava uma onda legal pra caramba. Meu pai era muito esperto. Muito bacana. Aí o Nando sofreu, realmente o Nando sofreu, né? E por falar em ditador, você deve ter várias histórias aí. Em 1986, você dirigiu a seleção do Iraque na época da ditadura do Saddam Hussein. Como que foi esse período lá, Edu? Bom, eu não fui lá para mudar a cultura de ninguém, eu fui lá para dirigir a seleção e depois acabei dirigindo o Al-Rashid, que era o time presidido por ele. Tá? Eu tive algumas situações engraçadas, outras temerosas sob o aspecto ditatorial mesmo, né? Porque às vezes havia um jogo de futebol em que ele achava que algum jogador não tinha participado bem, esse jogador sumia dos treinamentos, né? Os treinamentos diários, né? E eu ficava... Ele não aparecia nunca, né? Mas tinha lá os outros dirigentes que eram mais jovens que ele, que respondiam
pelo aquilo que ele fazia fora das quatro linhas, né? E aí eu ficava preocupado, pô, cadê, vamos dizer, o Sensaid, que era o melhor jogador da equipe? Cadê o Armedrade? Cadê o Adnan Jarjan, o Relil? Jogadores que eu coloquei na minha memória e que eram jogadores extraordinários, né? E eu perguntava quando sumia, né? Quando eles voltavam, né? Eu reparava que alguns deles, né, vinham com a cabeça raspada e alguns hematomas no corpo. E eu comecei a questionar esse ponto de vista, que eu dizia que aquilo não levava a nada em termos de jogador de futebol. Aí tinha que explicar, o jogador de futebol tem que estar alegre, tem que estar feliz para poder render dentro do campo, e não pode sofrer pressões, que dirá tortura, né? Então, acontecia realmente. Isso não estou inventando, isso aí acontecia realmente. Eu tive brigas muito sérias com o filho, não com Saddam Hussein, o filho, o Dey Hussein, que era o presidente da federação e era o presidente do Al-Rashid, clube que eu fui campeão até da Ásia dirigindo, entendeu? Mas era atrito toda hora, né? Porque, imagine, uma situação como... O cara era meio doido também de cabeça, mas tinha momentos dele de doçura, era um negócio assim incrível, né? Eu acho que ele tinha... Como é que dá o nome daqui? A pessoa tem duas personalidades? Bipolar. Bipolar. Ele tinha bipolaridade. Essa é que é a verdade. Ele tinha o lado ruim, mal, né? E tinha o lado doce, terno. Pô, agora, quando é que você ia adivinhar que ele estava de bem com a vida ou que estava de mal com tudo? Isso dependeria muito da situação que o pai estivesse envolvido com o regime, né? Quer dizer, o espírito dele dependia muito da forma como o pai estava conduzindo o país. E era na mão grande mesmo. Não era fácil, não. Agora, era um país lindo. Eu falo da própria capital, Bagdá, né? Que você vai ver a história de Bagdá, um país, era uma cidade riquíssima, linda. E hoje está toda mutilada, toda acabada, em função do que houve dos americanos, o que fizeram lá no Iraque, né? Ao ponto deles sumirem do mapa também, né? O que era normal. Eu queria, se não estiver falando demais, pode até me interromper, contar uma história em que o Al-Rashid tinha sido o segundo colocado no campeonato do país. E lá não se pode ser o segundo, tem que ser o primeiro. O que ele fez? Ele criou, já que ele era o presidente da federação, uma Supercopa. Então, nessa Supercopa, ele colocou o Al-Rashid contra me desculpe, eu não estou lembrado o nome da equipe adversária, mas tinha sido o campeão. E ele tinha sido vice, o Al-Rashid. E eu era o treinador. E nessa equipe adversária tinha o Sensaid, que era um jogadoraço, que foi meu jogador na seleção também. Um canhoto maravilhoso, de um domínio de bola extraordinário e muita inteligência. Então, era muito difícil ganhar desse time, mas ele armou esse jogo para que o Al-Rashid fosse campeão. Isso eu vim descobrir depois, né? Mas eu dirigi o time sem saber desse esquema que ele estava montando. Esse jogo foi 2-0 a nosso favor. Então, no primeiro tempo, nós fizemos um gol e o time adversário estava dominando o jogo. O time era melhor. E o gol não saía. Nós tínhamos um zagueiro chamado Adnan Darjan, que era o meu capitão na seleção iraquiana. 1-0, jogo duro. O meu intérprete, que ele falava o castelhano, eu entendia muito bem. Ele recebeu, como é que chama? Walkie-talkie, né? Como é que é aquele aparelho de comunicação? Não tinha celular na época. Ele recebeu uma chamada para ir lá na cabine onde ele está, lá no camarote VIP que ele estava lá, tapete vermelho, enfim, cadeira de imperador, né, de rei, e ele estava assistindo o jogo no meio campo, né?
E aí, quando ele voltou, eu falei, lá vem bobagem aí, né? Quando ele voltou, ele voltou nervoso, tremendo. Eu falei, o que foi que o teu chefe mandou lá? Não, ele quer que você tire o Tanaka, que era o número 10 meu, e que ele não está jogando bem. Eu falei, volta lá e diz para ele que ele não vai sair, ainda vai fazer o segundo gol. Cara, eu fui iluminado. Adivinha quanto foi? 2-0, gol do Tanaka. Aliás, foi o único jogador que morreu na guerra. Dos jogadores que foram meus lá, foi o único que morreu na invasão americana lá. Que era um jogador alto, de muita habilidade, e acabou fazendo gol. Aí, no final do jogo, faltavam uns 15 minutos, o juiz, que não estava ligando para ele mesmo, estava apitando direito, expulsa o capitão nosso, o Adnan. Rapaz, ele sai dali, ele sai da cadeirona dele, levanta e manda tirar o time de campo. Meu amigo, e eu não percebi que ele tinha mandado, mas quando eu vi, assim, né, detalhes assim, que os jogadores vinham saindo para a minha direção, eu entrei no campo e comecei a empurrar todos eles para voltar a jogar. Bom, para sintetizar, eles voltaram, o time foi campeão, e o que eu fiz? Eu contrariei uma ordem dele. Isso para o ditador é a pior coisa do mundo. A partir daquele instante, até o dia de eu ir embora, ele não me chamou mais para reuniões no palácio, aquelas coisas todas. Mas eu continuei trabalhando. Aí, no último dia meu de trabalho, ele entrou no campo lá, ele veio com aquela caravana, aquele monte de carreata, né? Aquele monte de carro, de segurança em tudo quanto é lado. Pô, eu estava no meio campo lá do Al-Rashid, né? Ele me sai aquele homem zarrão, né? Eu falei, dancei, né? Ele me sai do carro dele, vem na minha direção. A bipolaridade era para o bem dessa vez, né? Ele veio sorrindo para a minha direção. Aí ele falou assim, que queria, né? O meu intérprete tremendo para caramba, que queria que eu fosse para a Copa do Mundo. Ele tinha chamado o Evaristo de Macedo, né? Para fazer dupla comigo. Aí eu falei, não, eu classifiquei para a Copa do Mundo, tu acha que eu vou dividir com alguém? Se tiver que levar só meu irmão, falecido Antunes, que estava trabalhando comigo lá. Não quero ninguém, não. Não quero ninguém trabalhando comigo, não. Eu não vou. Não, mas é uma Copa do Mundo? Eu falei, daí que é uma Copa do Mundo? Isso aí não vai me tirar meu brilho como treinador, não. Não quero ir. Aí quis me aumentar salário, aquela coisa, foi fazendo um monte de oferta para eu ficar no país, fazer um trabalho com o Shabab, que era um trabalho como jovem. Eu falei, eu vim da seleção brasileira, você acha que eu vou trabalhar com o juvenil? Não tem cabimento isso, eu vou diminuir, mesmo que eu ganhe mais dinheiro, não, quero ir embora. Eu dei sorte, depois que eu saí, houve aquela confusão com o Kuwait, lembra? Aquela Sim, guerra danada que houve, eu já estava fora de lá do país. E aí, quando eu disse não, ele falou, o senhor tem certeza que não quer continuar? Eu falei, tenho. Aí ele foi no carro, né? Ele saiu assim, ele mesmo, não pediu ninguém para ir no carro, não. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Ele vai me dar um sumiço, né? Ele foi no carro e veio com estojo. Aí pegou assim um estojo, né? Eu quero que você leve para sua casa, entregue para sua esposa e diga a ela que ela tenha que ela tem um grande homem na casa dela. Cara, aquilo me encheu, né, de felicidade. Aí eu brincando com ele, falei, não, ela não tem um grande homem, ela tem um homem bem pequenininho, mas eu sei o que o senhor quis dizer, eu lhe agradeço muito e agradeço toda a oportunidade que você me deu. Então, encerrei ali a minha passagem no Iraque. Foi com esses episódios aí, entendeu? Quer dizer, eu levo coisas boas, mas eu tive a visão de coisas muito ruins também. E você chegou a conhecer o Saddam Hussein ou não? Não conheci. Não conheci. Eu fui num palácio, o nome do palácio era até Al-Rashid também. Foi onde começaram a procurá-lo, né? Os americanos botaram bomba abaixo, aquilo acabou tudo, né? E foram encontrar ele lá pro interiorzão, né? Ele estava num poço lá, né? Isso, num poço lá. Entendeu? Mas antes eles fuzilaram a família inteira, né? Muitos que eram asseclas, né? Eram assessores do UDEI, conseguiram sair para outros países, né? Tanto é que quando eu fui trabalhar em Oman, né? Quando eu fui trabalhar, que eu fiquei em Oman,
eu acabei revendo esses que haviam trabalhado com o Saddam. Na verdade, foi quando eu e Zico voltamos até para a seleção do Iraque, uma passagem muito curta, né? Mas aí o Iraque já estava acabado, já não era mais aquele Iraque do nosso tempo. Sim, tá certo. Rogério, quer emendar alguma coisa aí? Eu quero aproveitar que ele comentou dos irmãos, quero entrar nesse assunto, quero saber a opinião dos irmãos, qual foi o melhor. Porque uma vez eu vi uma entrevista do Zico, que é um dos maiores jogadores da história do futebol, e ele coloca o Antunes como o grande mestre dele, mas o Edu como o melhor dos irmãos. Quero saber se com a bola no pé era isso aí mesmo, porque... O Zico costuma dizer que eu tinha, como se diz, eu tinha momentos de arte cênica, né? De arte de teatro e tal, que eu fazia coisas com a bola que ele não fazia, entendeu? Ele dizia, mas o meu irmão, ele tinha uma maneira de jogar que ele não enfeitava, é porque ele sabia fazer. Ele nunca humilhou ninguém, nunca gostou de dar balãozinho em ninguém, como de fato era uma marca da nossa família, né? Ele nunca gostou de ridicularizar ninguém. Por você saber mais de futebol do que, às vezes, com a bola no pé do que o outro, isso não queria dizer que você ia... a não ser que o cara merecesse, né? Eu ficava a pé da vida quando o cara me dava uma pancada fora da bola. E aí eu ia responder como? Brigando, com esse tamanhozinho. Aí eu falei, vocês querem a Vera? Até agora eu estava de brincadeira, vocês querem a Vera? Então vamos embora. Aí eu respondia com a bola no pé, né? Aí era para humilhar mesmo, desde que a pessoa merecesse. Mas sempre fomos jogadores solidários de equipe. Aí o Zico quis dizer isso mesmo, né? Eu já vi ele falando também sobre isso, entendeu? Agora ele pegou um pouco de cada um, né? Ele inclusive, o comportamento disciplinar, não só de campo, como também o comportamento fora do campo. Então, o Zico na carreira dele, para mim, foi um santo. O Zico nunca fugiu de concentração, né? Nunca passou noite fora. Santo, jamais, ninguém vai ser santo. Sempre gostou de uma cervejinha, como todo mortal, de um vinhozinho, né? O Zico só não bebia o que eu já bebo, que eu gosto. Por exemplo, eu gosto aquele que era um tradicional aí, que eu acabei um dia tomando um porre que eu nunca mais bebi. Steinegger, né? Steinegger, me ajuda aí. Isso, Caraca, uma vez eu tomei um porre aí com o Carlos Roberto, quando jogava no Atlético Paranaense, e com Silveira, que morreu agora há pouco tempo. Meu Deus do céu, nunca mais consegui sentir nem o cheiro. Foi um negócio brabo, estava um frio danado, né? Falei, eu tenho que acender as turbinas desse modo, né? E também, né? Parece licor. Aquilo descia fácil. E também de uma cachaçinha. Eu gosto, igual meu pai, né? Eu sou chegado a uma cachaçinha. Não sou cachaceiro, mas gosto de uma cachaçinha, um aperitivozinho, cai muito bem, entendeu? O Zico não, o Zico é cervejinha, sempre foi moderado, e um vinhozinho, coisa que eu não sou muito chegado, mas bebia muito vinho aí, né, em Santa Felicidade, mas no Rio é uma cervejinha, né? Pois é, cai muito bem, né? Depende do clima, né? O clima aí favorece muito, né? Aliás, já fez muito mais frio do que se faz hoje, né? Mas tá frio aqui, viu? Tá frio, né? Eu até estava vendo uns lances seus como jogador no Canal 100 hoje. Você nunca cobrou o Arnaldo César Coelho por anular um gol de bicicleta seu, pô? Né? Eu falo muito que naquele jogo eu fiquei mais chateado, não foi nem pela anulação desse gol, se você reparar, eu consigo, estava 2-0 o Fluminense, daquela máquina, né? Era Vasco e Fluminense, né? Eu consigo fazer o gol do Vasco aos 44 do primeiro tempo. Então, nós saímos para o segundo tempo com 2-1. Porra, eu sofro um pênalti do Assis, que ele diz que eu me joguei, não sei o que. Eu tomo... O cara mete o joelho na minha barriga, né? E pede de eu seguir no drible, e acha que eu ia seguir a jogada. Eu não ia fazer o gol. Eu tinha que cair mesmo. Se eu sofrer a falta, ele não deu o pênalti. Aí o Canal 100 mostra que eu parto para cima dele.
é uma xingação do caramba. Naquela época tinha cabelo para doidado, né? Eu já tenho muito, né? Mas naquela época era tudo pretinho, né? Nesse lance no Canal 100, o Paulo César Cavil chega no teu ouvido e fala alguma coisa. Rapaz, eu tenho um amigo agora. Quer que eu diga o que ele fala? Pode falar. Pode falar. Ele fala assim: foi pênalti o baixinho, o C, né? Foi pênalti o baixinho. Aí naquela época a gente podia chamar de crioulo, sabe? Não dava cana, não, né? Aí o negócio do racismo aí que voltou, né? Com a corda toda esse lance dos Estados Unidos, né? Então é movimentação geral. Mas naquela época você podia chamar de negão, de crioulo, de que fosse. Eu respondo dessa maneira: crioulo tá falando bobagem, vai você também para aquele lugar, entendeu? Era coisa que era só na hora, depois passava. Tudo aí. O Paulo César Caju é um dos grandes amigos que eu tenho, converso com ele quase todos os dias. Entendeu? E é um cara inteligentíssimo, né? Politizado. Cara muito inteligente. Sim, é rebelde, né? Porque a própria infância dele foi muito, muito difícil e ele teve o ninho dele, né? De criação foi do Marinho, que é o pai do Fred, jogador de futebol. Então ele é filho adotivo, né? E irmão de criação do Fred. Ele sempre fala isso com muita ênfase. Passou um perrengue quando viciou nessas drogas infernais, né? Ele passou momentos dificílimos e ele conta, né, que ele teve grandes amigos na recuperação dele, que o principal amigo que ele teve foi Cláudio Adão e a esposa Paula, né? É muito bonita essa história, entendeu? E ele sabe que pelo vício que ele teve de bebida, de cocaína, de essas drogas aí infelizes, né? Ele disse que ele não pode botar uma gota de álcool na boca porque está arriscado a voltar tudo. E ele está numa conduta exemplar agora, né? Mas para jogar o que jogou tem que ser inteligente. Jogava demais, né? O Paulo César Caju. Muito bom jogador. Você trabalhou em diversos países, né? Ultimamente como auxiliar técnico do Zico, né? Japão, Turquia. Olha aqui. Até no Uzbequistão você trabalhou, né, Edu? Mas peraí, deixa eu voltar aí, que eu não concluí. Eu tenho essa mania de ficar falando e acabo não concluindo. Do melhor da família, né? Então, não tem a menor dúvida que o Zico pegou de todo mundo, né? Os fundamentos do Zico são coisas assim fora do normal. Você sabe qual é a maior virtude de um craque, de um ET, de um diferenciado? Sabe qual é? É ele contrariar 100 milhões de pessoas. 100 milhões não, 100 mil pessoas dentro de um estádio. Ou seja, quem está no Maracanã está vendo tudo, todo mundo entende de bola, né? Então você está vendo as jogadas que estão se passando lá dentro. Aí você põe na cabeça, o Zico vai fazer isso aqui agora, né? Que você se acostuma, inclusive ele conseguia contrariar o pensamento meu e dos meus irmãos assistindo ele jogar. E a gente conhecia ele de cabo a rabo, né? Todos os detalhes, todos os atalhos, a gente sabia que ele sabia usar. Só que ele, numa jogada, ele silenciava um estádio, porque ele fazia uma determinada jogada que só ele via. Entendeu? Então, havia aquela coisa de perplexidade, havia o silêncio. A partir do momento que a jogada terminasse em gol, é que as pessoas iam aplaudir, mas de uma maneira enfática, que era um negócio assim absurdo, porque era o merecimento, era justo que fizesse aquilo, porque ele sozinho ele vislumbrou uma jogada que só ele descobriu, entendeu? Então, para mim, era a grande diferença do Zico em relação a muitos jogadores. Você põe Pelé à parte, né? E não pode comparar Pelé com ninguém, porque ele é de outra galáxia, né? Vamos dizer. Mas tem muitas coisas que o Pelé não fez que o Zico fazia, entendeu?
e vice-versa. Porque o Pelé foi perfeito? Foi, em todos os aspectos. Entendeu? Essa coisa porque o Zico não foi campeão do mundo, é aquilo que eu disse há pouco, né? Azar da Copa do Mundo, né? De não ter um campeão do mundo como o Zico, como um Cruyff, como muitos outros que passaram aí no futebol mundial e não tiveram essa sorte. Por exemplo, eu gosto muito de Paulo Rossi, do Roberto Baggio. Achava Roberto Baggio um escândalo de jogador de bola, e, no entanto, a Itália acabou perdendo uma Copa do Mundo por cobrança de pênaltis, que eu acho ridículo, né? Você vê, tudo bem, o Curitiba foi campeão, né, do brasileiro na cobrança de pênaltis, converteu os 6 e o Ado perdeu do Bangu, não foi isso? Mas, para mim, que gosto do espetáculo, eu acho desagradável demais disputa em pênalti, embora esteja dentro do regulamento, embora seja emocionante, mas eu acho ridículo uma competição ser decidida em pênaltis. Uma Copa do Mundo, principalmente, ser decidida em pênaltis. Para mim é o fim. Sabe por quê que eu penso dessa maneira? Porque eu gosto de preservar o atleta de futebol. O que acontece numa disputa de pênalti? Alguém vai perder o pênalti, não vai? E o que vai acontecer com essa pessoa? Vai ficar marcado pro resto da vida. Isso é trauma. Entendeu? Por que você vai passar uma dor para alguém, né? Uma dor psicológica, um trauma para alguém que, por um momento inadequado, por uma batida errada, acaba acaba virando Cristo, né? Mas, enfim, quem sou eu para mudar? Não trabalho lá dentro da FIFA, né? Se eu trabalhasse, eu acabava. Te digo isso com franqueza. Se eu mandasse na FIFA, eu acabaria com decisões de pênalti, justamente para acabar com essa né, situação que acontece de você sair um Cristo, né? Sair ali uma pessoa responsável para a derrota de algum título, né? Para a não conquista de algum título numa cobrança de penalidade. O Ado, até hoje, né? Até hoje, como se diz, é questionado e lembrado por isso. O próprio Zico, né? Na Copa entrou numa decisão, ninguém quis bater o pênalti, ele foi lá, estava recém-entrado numa partida, vai bater um pênalti. Quer dizer, na disputa de pênalti para valer, ele converteu, mas as pessoas só lembram do pênalti que ele perdeu durante a partida. Como se o Brasil, se ele tivesse feito, passasse ali, ainda faltava jogo para caramba. Então, um bode expiatório sempre tem que ter. Para que não aconteça isso, eu acabaria, sinceramente, com disputas de pênalti valendo o título. Não sei se alguém está do meu lado ou se está contra. Como a gente foi... Aliás, hoje, inclusive, a Rede Globo aqui de Curitiba transmitiu para a gente a final de 85. Como a gente foi campeão brasileiro nos pênaltis, acho que a gente está contra você, hein? Se tivesse mais uns 15, 30 minutos, o Bangu faria o gol, porque o Bangu tinha um time muito bom naquela época, né? O Marinho mesmo era um craque de bola, né? Então... Não, eu estava presente, esse jogo foi um jogo muito equilibrado. Estrategicamente, o funcionamento do Curitiba foi melhor, foi mais esquematizado. O jogo foi 1-1, né? 1-1. Foi Índio e Lulinha, se não me falha a memória, os autores dos gols lá das duas equipes. Mas foi um jogo muito bem disputado. Então, não cabia, na minha opinião, não cabia uma decisão de pênalti. Claro, houve mérito, mais do que justo o Curitiba ter sido campeão, não é? E isso é marcante, porque sem dúvida, o título mais importante da história do Coritiba, né? Entendeu? Mas eu, particularmente, preferiria que fosse na disputa da bola correndo, não na disputa de pênalti. Mas já que aconteceu, né, eu admito que os votos contra, né, essa minha intenção sejam mais do que aceitos, né? E estão bem justificados, né? Logo hoje. Justificados, quer dizer, eu falo de uma maneira geral. Logo hoje, né? Que são 35 anos dessa conquista maravilhosa, e nós abrimos essa live falando sobre essa conquista.
falando disso. Mas como eu tinha falado lá atrás, você trabalhou com o Zico em vários países, né? Uzbequistão, Japão, Turquia. Como foi essa experiência? O Zico, quando foi ventilada a ida dele para a seleção do Japão, eu estava numa cidade, num estado, vamos dizer assim, em Matsuzaka, que era um pouco afastado de Tóquio, e ele me telefonou. Poxa, eu recebi uma proposta, vou receber uma proposta para ser o treinador da seleção do Japão. E eu quero a sua opinião. Se eu devo aceitar, se não, eu falei, olha, coloca só, o jogador que você foi, é indiscutível a sua capacidade, né, como atleta que foi dentro do campo. Seu comportamento moral é inquestionável. Tá? Seu conhecimento, sua sabedoria é outra coisa. Sua comunicação é de uma inteligência fora do normal. Não tem como dar errado, meu irmão. Assuma. Aí fala, mas você vem trabalhar comigo? Eu falei, bom, eu estou trabalhando num centro de futebol aqui que leva o meu nome, Centro de Futebol Edu. Eu teria que falar com o presidente da empresa que banca para ver se ele me libera. Me liberou logo, né? Porque para o japonês era um orgulho alguém trabalhar numa seleção, né? Ainda mais ao lado do Zico. Aí ele falou, mas você vem trabalhar comigo? Eu falei, eu contigo, Zico, eu vou até de roupeiro para trabalhar contigo, porque eu vou ser importante, né? Pela experiência que eu tenho e pelo conhecimento que eu tenho do futebol. E aconteceu. Foi uma dupla que deu certo. Deu certo por quê? Campeão da Ásia, classificado para uma Copa do Mundo, disputando uma Copa do Mundo, não com tanto brilho como a gente esperava, mas disputamos, entendeu? E depois, Fenerbahçe. Fenerbahçe alcançou, teve um alcance maior da história do seu do seu clube, né? Assim, em termos de Turquia. Da história, né? Isso aí. Ele foi semifinalista, né? Quase semifinalista de uma oitava de final da Liga da Europa, né? Da Liga dos Campeões. Da Champions League. Isso aí. E, acima de tudo, foi campeão da Liga, né, turca de futebol. E daí, o Uzbequistão, todo lugar que nós fomos, nós ganhamos títulos, entendeu? Foi com o Olympiacos, foi da Grécia, foi com o Fenerbahçe, foi com o Uzbequistão, entendeu? Então, a gente começou a espalhar o conhecimento por outros países, né? Aí foi muito gratificante, sob todos os aspectos, essas nossas idas para outros centros. Então, o Zico só ganhou com isso, né? Ganhou notoriedade, ganhou know-how, e eu não sei nem por que ele não desfruta hoje em dia daquilo que ele plantou e colheu, né? Principalmente no Fenerbahçe. Eu acho que ele merecia estar hoje numa situação bem melhor do que ele está como um dos carros-chefes do coordenador ou do principal articulador lá do Kashima Antlers, um clube que o tem como uma entidade, que o Zico é Kami-sama é Deus. Então o Zico é o Deus do futebol do Japão, né? O cara que tem 2 estátuas no país, imagine como ele é idolatrado. Bom, só para refrescar a memória, aquela campanha do Fenerbahçe na Champions foi às quartas de finais e foi eliminado pelo Chelsea. Um belíssimo gol do David, acabou sendo eliminado, que pegou um grupo difícil. Aquele ano pegou a Inter de Milão, que o Alex fez uma pintura e acabou dando uma assistência para o David, mas foi até as quartas de final. Foi bem aquele time. Você sabe por que eu não lembrei? É que eu não estava mais lá. Num dos jogos, numa das fases que antecedeu essa fase aí, né? O time que jogava o centroavante do Luiz, como é? Que esteve na seleção brasileira. Ai, meu Deus do céu. É duro quando Luiz Adriano? Não. Bom, Luiz Fabiano.
Luiz Fabiano, exatamente. Ele jogava no time da Espanha, né? Jogava no Sevilha. No Sevilha. Exatamente. Então, num dos jogos contra o Sevilha, no nosso estádio, o nosso presidente, ele era ditador também. Tá? Mas ele até então ele não tinha tido nenhum envolvimento assim, de aparecer em treinamento, de querer mandar nisso ou daquilo. Então, nós tínhamos carta azul, carta branca para trabalhar, né? Para desenvolver aquilo que tinha na nossa cabeça. E não se metia em nada. E nesse jogo, no final do primeiro tempo, nós estávamos ganhando esse jogo de 1-0, uma coisa assim. Houve uma briga do Lugano com o Volcan. O Volcan era o nosso goleiro. Mas que briga, que tipo de briga? Discussão, saindo assim antes de chegar ao vestiário e discutindo. Pô, imagine, um uruguaio com um turco. Mas, não chegando às vias de fato. Você é isso, você é aquilo, e o intérprete me falou um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E para minha surpresa, eu vinha atrás dos dois, né? E eu vi que o presidente estava vindo também. Ele estava vindo e ele entrou no vestiário. Nós tínhamos como ritual, terminava o primeiro tempo, o que a gente ia para o vestiário nosso. Nós não íamos para o vestiário dos jogadores. Então, a gente ia eliminar, né? Urinar, beber uma água, relaxar, para depois fazer a preleção. Só que com essa polêmica que estava existindo, essa briga aí dos dois, eu vi que o Zico correu direto lá para o reservado dele, eu entrei no vestiário para ver o que ia dar. Aí o presidente vai para cima do goleiro e começa a botar o dedo em riste e falando, não sei o quê, lá na língua dele, e eu comecei a gritar em português mesmo, pedindo que ele se ausentasse dali, porque ali quem tinha que decidir a parada éramos nós, não era ele. Quer dizer, ele ia afetar psicologicamente o principal elemento nosso, né, que era o goleiro. Imagine um goleiro afetado psicologicamente. Então, teve um goleiro reserva que quando eu comecei a ficar muito nervoso e falar alto, ele me segurou assim pela cintura, deu a impressão que ia haver agressão, nada de agressão. Eu estava querendo que ele saísse dali. E aí, o que aconteceu? Como todo ditador, ele continuou me pagando, mas não queria mais que eu trabalhasse até o final do contrato. Faltavam uns 3, 4 meses para terminar o ano, e eu acabei não indo nessa fase. Quer dizer, o time, claro, que seguiu, não foi por eu não estar lá que o time não chegou a ganhar o campeonato, mas que houve um prejuízo na comissão técnica, houve sim, ele não fez a coisa direito, né? Anos depois eu fui lá com outro time, eu não lembro quem foi, ele aí veio me pedir desculpas, que não devia ter feito aquilo, blá, 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 tudo bem. Foi o que aconteceu com uma dessas pessoas aí do Curitiba, né? Que teve responsabilidade na minha saída. Eu também encontrei com ele uma ocasião no Maracanã e ele veio falar comigo também. Tá tudo certo, falei, tá tudo bom, me abraça e a vida segue aí sem nenhuma mágoa, sem nenhuma frustração. E essa equipe do Fenerbahçe tinha alguns jogadores conhecidos da torcida aqui do Coritiba, o Alex, o David, o Casim. Olha, o Alex, para não ser injusto, com outros jogadores que eu dirigi, você falou num jogador que eu reputo grande do Rio de Janeiro, um jogador que eu vi jogar melhor como treinador, que tem a melhor performance, Moreno. Moreno jogava demais. Foi campeão comigo no América, Taça Rio, disputamos finais. Foi campeão comigo, eu levei ele para o Joinville, até repeti uma frase que Gentil Cardoso, quando levou o Ademir lá para o Fluminense, foi que ele disse assim para o presidente da época, me traga o Ademir que serás campeão. E eu falei para o presidente, né, do Joinville, na época, Valdomiro Schitzler, falei para ele, me dê o Moreno que o senhor vai ser campeão do estado.
Ele me deu o Moreno e o time foi campeão. E depois eu indiquei ele para o Curitiba, eu não tive o privilégio de trabalhar, né? Como eu gostaria de ter trabalhado com o Moreno. Então, depois foi o Tostão. Tostão é um dos ídolos do Alex também, né? E o Alex andou confessando uma coisa interessante, que ele, nessa época, o time de 89 foi aquele time que ele ficava olhando. E ele ficava olhando, eu orientando, e eu estava muito novinho na época, então eu fazia diabrulhos, ainda com a bola no pé, né? Batendo falta, aquela coisa toda, e ele ficava me olhando, meu jeito de bater na bola. Isso me trouxe muito orgulho também, né? É um dos ídolos que eu tenho. Agora, o Alex foi algo assim inacreditável que eu vi jogar futebol. Uma capacidade, uma lucidez, uma visão de jogo, uma amplitude fantástica. Alex, sem dúvida alguma, para dos jogadores que eu tive o privilégio de estar trabalhando, talvez tenha sido o grande nome, entendeu? Mas, olha lá, coladinho com o Tostão e com o Moreno. O próprio Zico fala que o Alex foi o grande jogador que ele comandou, o jogador mais inteligente de tudo, né? É verdade. Tivemos ótimos jogadores. Nós tivemos lá o Lugano, Edu Dracena, né? Os jogadores mais conhecidos da gente, né? Nós tínhamos o David, né? Que fez uma campanha também extraordinária. Tínhamos o Marco, que era o meio-campo. Marco né? Aurélio. E Marco Aurélio, que depois virou... Mesute Aurélio, mais tarde. É, isso aí. E ele está lá, ele voltou para lá. Minha filha, que ficou muito amiga da esposa dele, disse que ele voltou para lá. Enfim, era um timaço, né? Meu Deus do céu, que timaço era o Fenerbahçe. Edu, quando se fala em técnico do Coritiba, além de você, que a gente já comentou no começo do programa, muito se fala no Tim. É o Badipado Lima, que treinou aquele timaço do Coritiba na década de 70. Você chegou a trabalhar com ele no Colorado, como jogador na época, né? Exatamente, muito pouquinho, mas o pouco que eu tive desse privilégio, né, foi uma passagem bacana. Primeiro que dentro do campo ele nos dava bastante liberdade de atuar. E fora do campo era um gentleman, né, e cozinhava muito bem. Gostava de uma cachetinha também, era muito legal. E a gente ia muito para o apartamento dele. Eu morava ali no Passeio Público e ele morava perto de mim, então ele me ensinou muitas manhas de como fazer um tempero, como fazer um refogado. E eu gosto muito de cozinhar também. Então, eu devo a ele também essa performance, né, que eu tenho. Não sou expert, não sou um chefe, mas vamos dizer que eu seja lá um detetive das coisas, né, um investigador que gosta de me meter. Os treinamentos eram diferenciados? Ele era um treinador diferenciado para a época mesmo? Eu peguei ele já em final, né, de carreira como treinador. Não peguei ele com aquela motivação que ele teve anteriormente. Mas ele era muito questionado também aqui pelo presidente, que eu não lembro o nome do presidente do Colorado na época, que gostava também de dar piruada e brigava muito com ele, ao ponto deles terem uma briga homérica dentro do vestiário, quando ele saiu e deu lugar, não sei se foi com o Mosquito, alguém que o substituiu, entendeu? Mas eu não posso falar de toda a performance dele como treinador, porque eu trabalhei muito pouco tempo com ele, entendeu? Então não deu para pegar aquele time que fez um trabalho extraordinário no Bangu, em todos os clubes que dirigiu, né? E do Curitiba também, né? Ele é um dos 5 melhores treinadores da história do Curitiba, não é isso? É isso, é com você, né? Você ficou marcado também. Eu acho que era isso, né, pessoal? Acho que o papo está excelente, mas, Edu, a gente quer te agradecer mais uma vez. Foi um grande prazer bater um papo contigo, escutar suas histórias, dizer que o Coxanautas está à tua disposição, sempre que você quiser trazer um recado aí para a torcida coxa, divulgar seu livro, enfim. Eu agradeço imensamente e foi um grande prazer falar contigo, viu? Eu só quero mais uma oportunidade de falar sobre esse elenco, tá? Pode falar. Que eu dirigi,
que se eu esquecer de algum jogador, que me perdoe, mas, por exemplo, eu tenho aqui, ó, Gerson, Toinho, Irineu, Márcio, Ditinho, Polaco, Vica, Lúcio, João Pedro, Berg, Dionísio, né? Mário Sérgio, o Feijão, Pecos, Serginho, João Carlos Maringá, Marildo, Elcio, Osvaldo, Alex, Carlos Alberto Dias, Márcio Ramos, Chicão, Totó, Sérgio Luiz, Cazu, Tostão e Osvaldo. Tomara que Posso lembrar mais? Vou lembrar mais dois. Tem mais dois aí que você não mencionou. Diga lá. Marquinho Carioca, ponta esquerda, que era do lado. Lembra dele? Mas Marquinhos foi meu jogador no Vasco. Mas jogou com você no Coritiba também. Não lembro, não. Jogou pouquinho. Isso, antes de a gente fazer o programa com você, eu estava dando uma olhada nas fichas do Marquinhos Batinha, pegou sim. E qual foi o outro? O outro é o Marcos Aurélio, que veio da Platina. Sim, Marco Aurélio, é verdade. Tá vendo? Eu agradeço ter lembrado do Marco Aurélio. Agora, comissão técnica, né, que eu quero lembrar também. Aí eu tinha, olha, além de mim como treinador, tinha o Krieger, né, o saudoso Krieger. Rodolfo Mel, né? Candinho, que era atleticano, mas trabalhou comigo, já tinha jogado comigo no Colorado. E aí tinha o Baiar, presidente, né? O Zé Oliveira, tenho muita saudade do Zé Oliveira, que trabalhava com a coisa burocrática, né? O Maurício, o saudoso Maurício, que era o diretor. E aí vou para aquele trabalho importantíssimo, que eu reputo trabalho de peso, né? Que é aquele trabalho de bastidores, assim, mais da parte de... Como é que eu vou te dizer? Da estrutura de um time de futebol. Rouparia, não é? Então, eu tenho ali o principal, o Miro, né, o cabeção. Aí tem o tio Mário, que cuidava dos quero-quero, aqueles quero-quero dava uma sorte para nós danada. Tem umas histórias bonitas dos quero-quero. Não podia mexer com quero-quero, que era derrota, entendeu? Quero tinha que obedecer só as ordens do tio Mário. Se alguém fosse mexer no quero, era um perigo. É com as superstições boas do futebol, entendeu? Aí tinha também o Viale, né, que era o médico. Aí, agora, tem pessoas que eu agradeço muito, aí dentro de Curitiba, que foram, assim, pessoas que me davam suporte fora das quatro linhas. Um deles é o nosso querido Loyola, né? Vocês vão de convite, desembargador Loyola, não é isso? Sim, grande coisa. O atleticano Nelson Santos, que é da rádio aí, também foi uma pessoa muito importante, meu amigo de Rio de Janeiro. E o Ali, que foi centroavante do Colorado comigo, e que foi uma pessoa também que me dava um suporte muito grande. São pessoas importantes na nossa vida que é bom você estar sempre lembrando, dentre tantas outras, né? E também falar do Enio Andrade é lembrar de Frega, hein? Frega foi muito importante naquele título, meu amigo Frega. Olha, não sei nem o que dizer de tanta felicidade que eu senti, de tanto orgulho, e me colocando à disposição para outros capítulos que vocês possam me utilizar. A hora que você quiser. O canal está aberto para você. Como eu disse, foi uma grande honra a gente tê-lo com a gente aqui, viu? No começo do programa, o Edu falou, olha, eu tenho mais ou menos 1h20 de bateria, e eu pensei aqui, não, acho que a gente não vai falar 1h20, mas eu acho que o programa vai dar... vai ser o programa mais longo de todos. Nossa, o papo realmente muito bom, muito bom. Um prazer muito grande ouvir essas histórias. Quando você estiver em Curitiba, passando toda essa fase, o dia que você estiver em Curitiba, ligue para a gente, vamos marcar um encontro pessoalmente, vamos gravar alguma coisa, falar mais histórias, que o virtual é legal, mas o pessoal é melhor, né? Mas o Edu queria falar... O que você queria? O Edu ia falar alguma coisa. O que você ia falar, Edu? Diga-me. Não, é que eu disse que eu botei o celular deitadinho, então eu não estou vendo a autonomia da bateria. Ainda bem, que aí eu não cortava o barato, sabe como é que é? Então, olha aqui, Marcelo, Ricardo, Rogério, olha, muito obrigado, tá? Um abraço todo especial para a torcida Coxanauta, né? E, de uma maneira geral, a torcida do Curitiba, que sempre me apoiou e me deu muito carinho, a quem eu sou muito grato também. Falou?
Edu, um prazer enorme estar podendo conversar contigo. Eu sou um fã seu, apesar de não ter acompanhado o Coritiba de 89, mas sou um fã seu por tudo que você representa no futebol. E olha, se me deixassem falar, eu tinha assunto para falar. Li o teu livro, queria poder falar sobre aquela passagem que vocês contam que você e teus irmãos assistiam futebol de cima, por isso enxergavam de uma forma diferente. Queria poder falar que o futebol quase perdeu o Edu pro Turf, né? Que teu pai queria que você fosse pro cavalo. Daria mais um programa falando. Edu, muito obrigado de coração. Mas vai dar. Eu sou um fã teu e, cara, um beijão. Muito obrigado por tudo. Foi Beijo uma para aula todos de vocês futebol. também. Olha aqui, só para Uma encerrar, aula de futebol. só para finalizar, tá? É bom que se diga que o fato de eu ser contra decisões em pênalti, mais uma vez, Deus meu, não tire nenhuma. Ó, isso do mérito que o Coritiba teve em ter sido campeão brasileiro. Com muito orgulho para vocês todos, tá bom? Grande abraço. Felicidade. Tá bom. Tchau. Fica com Deus. Valeu. Até mais.